Vamos lá, então. A gente vai começar uma fase. Sempre lembrando, né, que qual é o mote do nosso estudo é intuição, destino e intuição. É o grande Sri Aurobindo, ele tem uma obra que chama-se Yoga Integral. Tem um livro que é o fundamento da obra dele, a base da obra dele, né, um resumo da obra dele, talvez, que é chamado A Vida Divina. É um livro de 1000 páginas, um livro e ele coloca muito essa questão do desenvolvimento de uma supramente, de uma nova forma do ser humano entender a vida, um sobremente, uma supramente, o desenvolvimento e a integralização do ser humano com o universo, né? Essa visão bem védica de monismo, de unificação. E ele coloca muito essa questão dessa transição, né, de uma capacidade, né, a nossa capacidade mental para uma nova concepção da existência. E a gente vai ver hoje e a intuição, na verdade, ela é esse intermédio, quando o ser humano deixa de ser simplesmente racional e começa a usar uma outra qualidade humana, que é essa qualidade intuitiva, né? Nos seus diversos dimensões da intuição, tanto para a ação quanto para o conhecimento, mas essa qualidade mental de sincronização, de percepção da realidade. Acho que esse é o momento, que é da era de Aquário, né? Esse momento de transição. E é isso que a gente está fundamentado no nosso estudo. É essa busca por encontrar essa capacidade intuitiva humana, que é essa grande diferencial humano que a gente pode conseguir alcançar nesse momento que a gente está vivendo. E esse estudo vai se desdobrando de várias formas. A gente falou de ser autossensorial, da conexão. Agora a gente vai entrar num capítulo, né, numa fase do estudo, que vai falar sobre vibração. Não sei se a gente se lembra, mas a gente terminou, né, a conexão mística. E a conexão mística, ela termina quando a gente fala sobre achar a nossa vibração, a nossa frequência, que é nada mais que a nossa existência real, né? Atrás da mente, atrás do corpo, né? Aquilo que experiencia tudo isso, né? Que pode ser chamado de diversas coisas. Qual é essa frequência nossa, essa vibração nossa? E aí, quando a gente fala de qual é a nossa vibração, a gente vai começar agora um caminho estudando sobre essa perspectiva de som, vibração, universo, ser várias vibrações de forma diferente. Então, eu vou colocar o slide, a gente vai, como todas as vezes, encaminhando através do slide, a gente para, enfim. Vai ser um pouco longo, porque a gente vai falar da natureza do som, não, vai estar aqui. Não, o som é o nosso professor. Tirei isso do Guru Nanak. Guru Nanak é o cara que criou o ciclismo. Tem até um filme dele que tem que assistir, um filme bem bacana, bem muito bem feito, inclusive, sobre a vida dele. Um santo, né, na Índia, que começa a caminhar e começa a juntar todas as informações do islamismo, do hinduísmo, cabala, enfim, várias informações, compila tudo isso de uma certa forma, criando um movimento. A grande colocação dele, né, era Ekankar. Ekankar significa, né, tudo é uma coisa só, né? Não tem duas religiões, não tem deuses diferentes, tudo é uma coisa. Esse conceito muito védico, inclusive, ele não é da base ortodoxa védica, mas que é esse conceito de unidade, né? Tudo é uma coisa só. Aqui, na estrutura védica, é a visão Brahman, né, dos monistas. Então, ele fundamenta toda a estrutura base do sikhismo no aspecto vibracional, nos mantras. Né? O Wesley lembrou bem, né, que a gente vai fechar essa semana com o sadhana, e o sadhana tem 1 hora de mantra cantado, então é muita vibração, e a gente vai entender um pouco, né, esse porquê o mantra, porquê que isso nos afeta tão profundamente. Né? Primeiro que a gente vai ver é a natureza do som. A gente vai começar a ver esse aspecto da natureza do universo baseado no fundamento da vibracional. Então, coloquei 3 citações, poderia ter colocado 10, inclusive do sikhismo, de outras linhas. Mas eu coloquei primeiro de Shiva, porque Shiva é o senhor do yoga, né? Então acho que é a base do nosso estudo é yoga, então vou colocar alguma coisa relacionada a ele. Shiva, não sei se vocês lembram, lá no espaço, em algum lugar, sempre vai ter aquela
representação de Shiva Nataraja, que é o dançarino, que é aquela roda onde ele está no meio, com a perna virada, com o braço, enfim. É uma bem comum usada no yoga, ele titula essa como Senhor do Yoga. E essa representação ele está justamente virando o tambor, chamado Damuru, e a dança que faz com que o universo se movimente, e a constante som do Damuru e a dança faz com que o universo é a criação, é o movimento do universo. Né? Então, já é um princípio de que o universo é essa vibração que vai se desdobrando de diversas formas. O judaísmo se fundamenta nisso e várias outras se fundamentam nisso também. O Om é tido como a síntese, né? Então, tudo é o som, né? Tudo é a vibração. Inclusive, Veda, conhecimento, ele é uma transmissão, já falei isso várias vezes, né? É uma recepção através de meditação dos rishis, dos videntes, dos sábios. Eles se conectavam e transmitiam o conhecimento através dos mantras que é som, que é vibração. No final, o conhecimento é vibração. Né? Por isso que ele fala, nosso professor é o som, porque no final tudo é o som, tudo é uma vibração. E aí eu citei 2 exemplos para nos trazer mais próximo do Ocidente, né, das oscilações da Bíblia, que geram a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Tudo uma metáfora ou linguagens remetendo a essa questão de que somos aspectos vibracionais interpretados pelos nossos sentidos, né, de alguma forma. Então, todo o universo ele está esse estado constante vibracional, que se manifesta para nós com luz, energia, etc. A gente, com nossos 5 sentidos, interpretamos essas informações e vamos dando concepções, né, de nome, ideia, forma para aquilo que a gente vê no mundo e vai dando ideias sobre aquilo que a gente está vendo. Só que a gente consegue perceber um limite de fração de luz, um limite de fração de sons, um limite de... Enfim, a gente consegue perceber uma parte dessa existência. Grande parte dela a gente não consegue perceber porque nossos sentidos não captam isso. Mas tá aí, todas as formas diferentes de vibrações estão sendo interpretadas de forma diferente, isso é um universo. Uma questão também que alguém fala, que eu não lembro agora, que a natureza do silêncio, né, se dá pela própria observação do universo. Né? Se você pegar entre a Terra e entre as distâncias entre os planetas só do sistema solar, grande parte do universo é silêncio, né? É absoluto nada. Então, o que aparentemente para nós é sólido são objetos que vibram de uma certa frequência, quanto mais lenta, eles são mais grosseiros, né? Quanto mais baixos os objetos animados vão sendo frequências mais diferentes frequências. Então, tudo se manifesta nesse sistema vibracional. E por isso é muito importante as nossas associações, o nosso processo de conexão, porque nós, no final, somos também uma frequência. Algumas a gente escuta, e eu, essa frase coloca assim, algumas a gente escuta e pensamentos são silenciosos. Para entender que pensamento está no mesmo nível de existência, de manifestação. O pensamento é uma manifestação primária. Primeiro eu penso, depois eu se torna mais grosseiro o meu pensamento. Mas para a gente entender o tamanho da importância daquilo que a gente pensa, por ser sutil, silencioso, por ser uma energia no qual a gente não vê de forma grosseira, talvez a gente não vê o tamanho da importância que tudo que vai acontecer na nossa vida vai surgir primeiro através de um pensamento, que é uma existência, né? Uma existência que fica gravado nos registros akáshicos, né? Que Jung colocava isso como inconsciente coletivo, né? Existe, você pensou, você criou uma forma que existe de forma sutil e fica no universo, né? Gravado nos registros akáshicos. Akasha significa espaço. Então, o quanto o pensamento influencia toda a nossa estrutura existencial. E às vezes a gente alimenta pensamentos que não são tão agradáveis. Quanto mais alta a frequência, né, menos densa e mais etérea é a qualidade que a gente vibra. Então, quando a gente está falando de achar a nossa vibração, é encontrar essa frequência, e na frequência que eu estou associado a todo o meu entorno, diz até que o Shiva Linga, né, ele tem uma frequência muito alta, né? O simples fato de ele estar perto de você, e isso acontece com pessoas, né? A vida de Maharishi é isso, né? Ele não falava quase nada, mas as pessoas entravam em Samadhi, né? Aspecto de compreensão profunda, só de chegar perto dele, né? Qual é a explicação disso? A frequência dele era tão alta, tão que
Só o fato de estar perto, ele já altera toda a capacidade de compreensão da pessoa que está próximo dele. E fica fácil de entender isso, não no aspecto místico. É assim, se você chegar perto de uma caixa de som, né, de quem já foi em show, aquelas grandes caixas de som de show, aquela vibração altera a forma como você está. Inclusive, você balança junto com a caixa, né? Então, aquele tipo de vibração vai causar aquele efeito específico na pessoa que está próxima ou longe daquela caixa. E aí, se você pensar que tudo é frequência, tudo é vibração, aquele ser é uma caixa de alta frequência. Quando você chega perto dela, você vai sofrer uma influência muito grande daquela frequência na qual ela está. Então, não é um pensamento etéreo, né, uma coisa abstrata. Nós somos frequências que influenciamos diretamente o nosso entorno. Acontece muito, não sei se com vocês já perceberam isso, de você entrar, de uma pessoa às vezes chegar perto de você, ou um ambiente que você entra, e alterar completamente o seu humor. Você está bem ou mal, ou de um lado ou do outro, mas o simples fato da presença já altera, já mudou a forma como você reage naquele momento e tal. Se você não está afinado, não está com a capacidade de perceber, percebe que tudo isso está influenciando diretamente a sua vida, a forma de você ver o mundo, sem que você nem perceba. E aí você está, às vezes, tomando atitudes, está totalmente envolvido em situações sem ter a menor condição de se proteger. E aí a gente fala dos corpos na aura, a linha do arco, todos esses sistemas que expandem a nossa existência mais grosseira, mas que estão se conectando com esse entorno nosso. Então, entender esse estudo que a gente vai começar hoje, e vai durar algum tempo, porque ele é um pouco extenso, é muito, muito, muito legal e muito importante, porque ele é a nossa vida, ele é a nossa frequência, ele é a forma como a gente interage no mundo. E grande parte das minhas reações, da forma como eu vejo o mundo, está associado à não capacidade de sutileza de perceber essas alterações, essas associações de frequência no qual eu estou envolvido e que está gerando a forma como eu vejo o mundo. Então, a ideia é achar uma frequência, né, no qual eu fico estável e me encontro, né, independente do mundo externo me alterando. Como é que eu acho isso? Então, isso que a gente vai fazer, essa caminhada ligado à compreensão de todo esse sistema vibracional e a ciência dos mantras, a ciência do som em si, dentro da visão do yoga. Quais são os pontos principais que a gente vai ver nesse estudo? Primeiro, a gente conheceu o ser autossensorial. Né? O que é o ser autossensorial? É o nosso sistema que está diretamente ligado a todo esse sistema límbico, glandular, hipotálamo, toda essa concepção que a gente tem de ver o mundo, né? De interpretar o mundo de forma física e ver. Né? E a necessidade que a gente tem de se conectar a esse entorno. E aí percebe que é uma outra perspectiva de compreensão, de conexão, né, de unidade. Porque eu sou uma vibração e tenho que me conectar com as outras vibrações todas que estão no meu entorno, e por isso planta nos traz um bem-estar, por isso um ambiente muito... como é que fala quando não tem nada? Não é uma palavra bem... Fugiu a palavra. Cimento, né? Não tem planta, não tem nada, tem uma outra vibração. Lugares sagrados, isso é uma coisa super importante na tradição védica, né? Frequentar lugares sagrados. Por quê? Porque existe uma vibração muito forte. Você acreditando em Nossa Senhora ou não, sendo católico ou não, ali tem uma vibração muito forte. Você acreditando em Chico ou em qualquer coisa que seja de São Francisco, você vai em Assis, você vai no Vaticano, na sala do Vaticano, naquela que fica o ostransório, não é? Que fica guardado lá dentro, o ostransório. Estou ruim de cabeça hoje. Depois alguém me lembra. Fica guardado lá, que é o corpo de Cristo. Né? Aquela sala é uma vibração profunda. Quem teve a oportunidade de entrar ali, você sente até o peso da vibração daquele lugar. Por quê? Né? Porque o mundo inteiro está depositando vibrações ali. Existe toda uma alta frequência. E esse significado por trás da palavra, da música, então você está cantando o mantra tem uma letra, tem uma melodia, tem um ritmo, tem todo um sistema métrico. Por trás de tudo isso existe um contexto puro que está sendo transmitido. Então, quando você fala uma palavra, né, e é o último tema que a gente vai ver, inclusive, é o poder da palavra. Quando você fala uma palavra, atrás daquela palavra existe um som específico que gera algo específico que vai
atuar lá no seu cérebro ou em alguma parte do seu corpo. Isso é chamado de NAM. Então, o primeiro aspecto que a gente vai ver é entender um pouquinho essa visão do NAM, essa estrutura fundamental de cada som, de cada palavra, de cada coisa que você está falando, ele tem uma estrutura intrínseca, né, que é colocado como divina nessa coisa que transcende a nossa... Então, cadeira não é simplesmente o aspecto de imaginar uma cadeira onde eu sento. Existe um NAM nessa cadeira, né? Algo que transcende a ideia de cadeira e que está gerando algo específico na nossa existência, né? Seja ela física, no cérebro, um estímulo específico. A ciência que estuda o NAM é chamada de NAD, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre o NAD, como é que funciona essa compreensão desse NAM. Inclusive, a gente vai falar uma coisa que eu já falei, mas a gente vai falar um pouco melhor agora, que é os 84 pontos no palato, onde a língua se movimenta, e esses são os fundamentos do mantra, de estímulos específicos, como se fosse um teclado. Você vai atuando no palato, e aí vai gerando estímulos específicos no cérebro. A repetição contínua desses estímulos gera, né, que chama neuroplasticidade, vai atuando, vai transformando a sua forma de compreender o mundo do seu cérebro. Percebe que é uma ciência do yoga que estuda esse aspecto de, através de japa, que é chamado repetição, que é um dos pontos fundamentais do sadhana, ele vai atuando para que altere a sua consciência de alguma forma. E eu citei o Sri Aurobindo porque ele fala justamente isso, né? Eu já citei esse exemplo várias vezes. A criança tem uma consciência, uma forma de ver o mundo. Ela só vê um mundo diferente na hora que altera a concepção física da consciência dela. O corpo dela muda, a mente dela muda, o cérebro dela muda, e aí ela muda a forma de ver o mundo. Enquanto criança, ela vê de um jeito. Adolescente, adulta, ela vê de outro. Mas olha que ela vê de outro porque ela aprendeu mais. Porque mudou o sistema de percepção dela, físico. E o que se busca no yoga é gerar essa supraconsciência, né? Essa consciência, essa forma de ver o mundo diferente, porque você altera. No Yoga Sutra é chamado de parinama, a transformação da consciência para que eu consiga observar aspectos mais sutis da existência. Eu mudo a forma de ver o mundo, realmente, fisicamente. Então, como é que eu mudo isso? Alterando o meu sistema de percepção, que vai do cérebro à mente, etc. Do mais grosseiro ao mais sutil. E como é que eu altero isso, né? Alterando essa química funcional, glandular, transferência neural e esses estímulos específicos que eu gero no meu cérebro através de repetição do som. E o som nada mais é que um movimento vibracional que eu faço com a língua, que eu faço com a boca, que eu gero esse estímulo específico. Eu gero esse NAM, essa estrutura mais profunda do som. Isso a gente vai ver também, mas com calma, essas conexões, né, do sistema límbico, glandular, hipotálamo. Então, a prática de quinta-feira, quem puder fazer, faz, porque vai ser uma prática que vai trabalhar hipotálamo, vai ser uma prática de repetição, bem diferente do que a gente faz, mas depois a gente vai fazer um relaxamento profundo, Yoga Nidra. Então, vai ser a prática de hipotálamo, atuar no hipotálamo, depois uma prática de relaxamento profundo, mais relaxamento, depois de Yoga Nidra. Então, a prática vai trabalhar muito esse sistema de conexão, né? Mente, cérebro, glandular, neural, que é o nosso comportamento no final, né? Toda essa conexão. E aí, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar o que é chamado de Shabad. Shabad é o som que nos tira, que nos eleva a nossa frequência, que nos tira essa condição egóica de separação, né? Já que a gente é o ser individual, que a gente se desconecta da existência. Guru significa professor, né? Aquilo que nos tira da escuridão, né? Guru basicamente é aquilo que nos tira da escuridão. Shabad Guru era o nosso professor som, exatamente, né? E aí a gente vai ver um pouco sobre a questão que eu falei no começo lá, né? A tradição do yoga se fundamenta muito em transferência de conhecimento guru-discípulo. E essa transferência, ela é fundamental por quê? Porque o som, o conhecimento é vibracional. Então, não tem como eu escrever, não tem como eu escrever um som, eu só tenho como escutar um som. E esse som eu tenho que ter escutado de alguém, escutou de alguém, que é chamado de parampara, essa transferência de um para o outro, até chegar agora. Então, se eu vou cantar um mantra agora, eu tenho que cantar esse mantra, mas eu tenho que ter escutado alguém, que escutou de alguém, que escutou de alguém, que escutou lá da fonte inicial. E essa transferência de conhecimento,
ela vai nos alterar completamente a nossa existência, porque eu tenho uma vibração. E aí, uma coisa interessante é, quando você canta um mantra, faz uma meditação com outro mantra, faz uma meditação, enfim, você vai fazer diversas meditações, mas uma vai ser especial. É tido que o guru, né, a pessoa realizada, uma pessoa que tem uma capacidade, você vai entendendo, né, que você vai procurar fazer uma casa, você vai procurar, sei lá, o arquiteto melhor que tem. O arquiteto vai chegar e ter um conhecimento que ele vai falar, faz isso, não faz isso, faz aqui desse jeito, aqui daquele jeito, vai dar certo, né? Porque ele sabe. E essa é a ideia do guru, né? No caminho dos mantras, ele canta esse mantra, não canta esse, dependendo da pessoa, dependendo, ele vai entender e fala assim, esse é o seu mantra, essa é a ideia de você transferir um mantra guru discípulo. Por que ele está falando isso? Porque ele fala assim, essa vibração é para você. Essa não, essa é. Cante isso, repita isso. A tradição Vaishnava, dos Hare Krishna, tem essa concepção, exatamente essa concepção. Né? Eles têm que Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare, Hare, né? São expressões, são nomes de Deus, são expressões de Deus, né? Hare vocacional, Hara é o aspecto feminino, enfim, são vibrações dos nomes de Deus. Essas vibrações eles chamam de Mahamantra. Por quê? Porque o grande mantra que vai a palpa toda a obra, vai arrumar você. Você não precisa ter um guru, você não precisa ter alguém que fale. É aquele mantra que serve para todas as pessoas, que eleva a frequência de todo mundo, desde que você repita aquilo. Então, Prabhupada, que é o Acharya, né, o mestre dessa linha, ele fala, cante isso 16 voltas, algumas vezes são 4, mas 16 voltas do japa, né, o japa mala são 108 pontos, como se fosse um terço. Então, se você repetir 16 vezes, 108 vezes, todos os dias, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e aí você vai alcançar uma nova frequência na sua vida. Então, qual é a base? Né? Por que os Vaishnavas são chamados de Hare Krishna? Porque você canta o mantra Hare Krishna todos os dias, pelo menos 16 voltas ou 4, dependendo da linha, todos os dias. E qual é a ideia disso? O mantra vai te levar à frequência. Em Kali Yuga, que é a nossa era, Kali é era, Yuga era, e Kali é essa era de degeneração que a gente está vivendo, começou no começo do Gita lá 3.500 anos atrás, na época de Cristo, nessa época nova aí que a gente está escrito para cá, e vai durar 400 mil anos. Essa era é a era onde o ser humano perdeu a conexão, tudo isso que a gente está vivendo, né? Destruir a natureza, come carne, tá? Ela está escrita 3 mil anos atrás, eles vão comer carne, né? Eles vão destruir a natureza, um texto de milhares de anos atrás. Até se alguém tiver curiosidade, eu passo, esse texto é muito lindo, que você olha e fala, não é possível que alguém escreveu isso há 3 mil anos atrás, parece que o cara escreveu semana passada. E tudo isso que a gente está vivendo, né, que vai durar ainda um tempo. Tem, enfim, toda uma explicação para Kali, para as eras, para as yugas, mas o que eu quero dizer que é importante agora é que, nessa era, o mundo é tido como 4 eras, né? Sattva Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que são cíclicas. E essas eras começam em Sattva, que estava tudo certo. Sattva é o céu. E aí vai transformando, degenerando as eras até chegar em Kali, que é a nossa agora, nesse momento, né? Cada era tem um humor. Né? Então, o que eles falam na tradição védica é assim, que a meditação é muito difícil você silenciar a mente. A gente vê, né? Treino, por mais que treine, ela é muito difícil chegar numa equanimidade, num silêncio mental. Mas, porque não é a nossa era. Nossa era não é uma era de meditação, nossa era é a era do som. Por isso, os mantras são tão poderosos. Né? Muita gente fala isso, né? Eu tenho muita facilidade de meditar com som, com mantra, mas não tenho com outras formas. Porque a gente está vivendo na era do som. É a era do mantra. Então, se eu quero me elevar, como é que eu faço num mundo louco que nem esse que a gente vive? Né? Cada dia é uma loucura diferente e tudo de uma forma bem complexa para que a gente consiga viver tranquilo, estável. Como é que faz? Mantra. Vibração. Mantra no sentido de canta o mantra vai elevar a sua vibração independente de qualquer coisa. Shabad Guru é esse mantra, é esse guru professor, é esse som professor. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre Shabada e Shabada, o que é, né, e essa perspectiva desse som, e como é que a gente encontra esse som, né? A gente vai treinando e vai achando um que seja para a gente. Por isso a importância de a gente achar um mantra, que seja um mantra para me chamar de meu, né, e ficar cantando ele, repetindo todos os dias. Né? Isso é chamado de japa, que é uma coisa super importante na tradição velha. E aí a gente termina esse estudo falando sobre o poder da palavra, né? O grande poder que tem de
de expressão da palavra. A palavra é a nossa concepção, a nossa criação, no segundo centro de criação. E a gente vai ver, inclusive, esse, que a gente já usou em várias práticas, esse sincronismo das duas cavidades criativas, né? Que é a parte, né, do ponto umbigo sexual com a boca, que gera essa chamada de Vidya, que é a cavidade da criação da boca, né? E aí a gente vai ver essa questão do poder da palavra, e isso várias filosofias utilizam dessa expressão, inclusive, né, da palavra. E a gente vai entender Pavanguru. Pavanguru, a gente já fez uma meditação sobre isso, e vai fazer um pranayama na sexta. Essa semana, por que vai ser legal? Porque a gente vai ver uma questão fundamental, que são dois aspectos do mantra, de entrar nesse fluxo vibracional. Um é o exercício, a prática, a energia, né? Existe uma energia de cantar o mantra, que é a vibração em si, e existe uma entrega nesse processo de cantar o mantra, que é entrar nessa vibração que é verdadeira. Que no yoga é chamado de, que a gente vai ver isso com mais calma, estou dando uma geral em tudo que a gente vai estudar, que é chamado de Shakti Bhakti. Shakti é a expressão, né? Existe Shiva, a consciência que se expressa em Shakti. Shakti é a energia da manifestação. Né? Tudo que se envolve a expressão manifesta é chamado de Shakti. E a gente então precisa de Shakti e Bhakti. Bhakti é esse princípio devocional, de entrega, né? Essa coisa do coração, é um mantra vibrando, mas você precisa entrar nessa vibração, se entregar a essa vibração. Então, esses dois aspectos que a gente vai ver, né? E eu estava falando que essa semana vai ser bem especial, por quê? Porque amanhã a gente vai fazer uma prática de Hatha Yoga de reverência, ela chama Namaskar, é uma prática onde a gente vai fazer Surya Namaskar, reverência ao Sol, Chandra Namaskar, reverência à Lua, a gente vai fazer uma reverência a Shiva, ainda mais agora que é próximo de Mahashivratri. São várias sequências de yoga reverenciais, né, de reverência, de coisas. Então amanhã a gente vai trabalhar esse lado de entrega, de Bhakti. Depois a gente vai, na aula de Kundalini, fazer uma aula de elevação da Kundalini, que é trabalhar a elevação da Kundalini e a harmonia dos chakras, é preparar o Sushumna, o canal da coluna, onde toda essa transferência energética vai passar por esse canal onde a gente vai trabalhar na quarta-feira. À noite, a gente vai fazer uma meditação de transcendência, uma meditação que a gente usou várias técnicas. Agora, a gente vai usar o não técnica, né? Uma coisa que transcende as técnicas. É uma meditação mais elevada, no sentido mais difícil, técnica. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer uma prática trabalhando hipotálamo, consciência. Na sexta, a gente vai fazer um pranayama chamado Pavanguru, por isso que eu estou falando também inteiro, quase essa parte aí. Pavanguru, que é um mantra que canta exatamente quem é Pavanguru. Pavan é o que carrega o prana, é o que carrega a palavra. Então, a palavra tem um poder e ele é carregado, né, pela energia que é o poder de existência nossa, nossa energia vital. Pavan significa aquele que carrega o guru, que carrega o prana, que dá o poder da vida. E aí a gente vai fazer um pranayama com esse mantra Pavanguru. Então, a semana inteira vai ser bem assim, alinhado com o que a gente está vendo hoje, porque a gente vai ver, né, durante os nossos estudos todos. E até que eu coloquei, né, a palavra como pensamento, e é uma expressão mais grosseira do pensamento, né, grosseiro no sentido mais denso, ela não se apaga. Então, eu penso, não se apaga, está no registro da caixa. Eu falo, não se apaga. Eu estou criando formas. Com o que eu estou falando, com o que eu estou pensando, a minha existência está se expandindo em formas. E o universo é essa tantra, significa também trama, teia. O universo é essa teia, essa junção de formas criadas, sutis e não, e esse grande emaranhado no qual a gente faz parte dele, é junto com ele. Sem isso, acabou o universo, desintegra o universo. O universo é essa expressão de todo esse movimento. Então, a gente vai ver agora, começar a ver essa questão do não. Vou fazer uma pequena pausa, se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, gente. Esse tema é bem legal. Por favor, participem, falem, porque é um tema muito, muito bacana. Danilo, eu fico pensando assim, o som da palavra falada e o som da palavra cantada. Vai depender é a frequência de cada um, né? Então, a gente vai ver isso, que é uma coisa muito interessante quando entender
que tudo que a gente está falando é um sistema rítmico. O que a gente está vibrando, a vibração é um constante fluir de um ritmo. O que é muito importante nesse sistema todo de compreensão é estabelecer o ritmo. Então, primeiro, a palavra, ela significa um movimento. Quando eu falo lua, a minha língua bate no palato de uma forma. Quando eu falo sol, eu estou falando dental, a minha língua está indo para frente e não atinge áreas completamente na minha boca. Compreende? Que é a estrutura do sânscrito. O movimento interno da língua e como eu formo a palavra, ela vai atuar estimulando pontos diferentes. Mas o que vai criar uma grande perspectiva de frequência é o ritmo no qual eu estou falando. Então, os mantras, eles são cantados ritmicamente. Você deve ter visto isso, que existem diversas melodias diferentes para cada mantra, mas não existem diferentes ritmos para cada mantra. Eu mantenho o mesmo ritmo. Um bem fácil de entender é aquele Asato Masa Gamaya, que é um dos mantras mais importantes da tradição védica. É Asato Masa Gamaya. Não é Asato Sama Gamaya. Não tem alteração no ritmo. Eu posso cantar esse mantra com diversas melodias, mas o ritmo eu vou manter o mesmo. Porque o ritmo vai trazer essa interação do mantra, do som, com o ritmo no qual ele está trazendo aquela nan, né? Aquela essência do som em si. Então, ele vai ser constituído de forma, né, da forma como eu falo e do ritmo como eu trago. Pra você ter uma ideia, os mantras, eles eram os sábios. Né? Tem diversas métricas. Shloka é o do Bhagavad Gita. Né? Gayatri, que vocês já ouviram falar já, é uma métrica. Como é que os sábios, os rishis, eles traçavam as métricas dos mantras? Eles pegavam o movimento da natureza e transformavam o movimento da natureza em métrica, mântrica. Então, o que acontece? Eles viam a folha cair. A folha cair, ela tem um ritmo. E aí ele pegava aquele cair da folha e transformava isso num ritmo, numa métrica mântrica. Aí ele pegava o movimento de um tigre. Ele vai, ele para, ele salta. Todo esse ritmo, ele era transformado numa métrica de mantra. Olha que coisa espetacular isso, gente. E aí ele pega essa métrica do tigre, da folha, ou qualquer que seja, transforma numa métrica. E aí o cara escreve um livro com 700 ou 1000 versos exatamente com essa métrica. Todos os versos. Se você pegar o Gita, são 700 versos, portanto, todos os versos do Gita são estabelecidos dentro de uma métrica. A mesma métrica. Todo verso vai ter sempre a mesma métrica. Aquele movimento, aquele ritmo, que vai trazer com que você... Se você pegar os Vedas sendo lido na sua forma de verso, você vai ficar o cara lá uma hora recitando. Você pode não entender nada, mas aquela vibração, aquele ritmo que ele está estabelecendo é que vai alterar a forma. A gente vai ver tudo isso nesse estudo. Inclusive, o fato de você ouvir um mantra, ele também tem um efeito, mesmo que você esteja dormindo. Então, um dos pontos fundamentais é estabelecer essa forma, esse movimento, né, essa projeção, forma, a pronúncia que vai dar esse movimento e ritmo. Isso que vai, de certa forma, a repetição vai alterando toda a nossa consciência, como a gente vê o mundo. Muito louco isso, né? É muito louco isso. É muito bacana. Eu fico impressionado, se você pegar qualquer verso aí, qualquer estrofe, né, você vai ver como que é possível. O cara não fez uma música, não é uma poesia, é um conhecimento que ele está passando. Não é uma coisa que ele pegou uma palavra para rimar com a outra para fazer uma música. É um conhecimento profundo que ele está passando dentro de um ritmo. E aquele ritmo vai estabelecer o conhecimento, é parte do conhecimento. Então, se ele fala um mantra, uma parte dos Vedas, que você não entende nada do que ele está falando, ele está transmitindo um conhecimento muito mais profundo, muito mais de forma inconsciente, estabelecendo um conhecimento, do que simplesmente a tradução daquele mantra e a compreensão racional e lógica, o comentário, que seja, daquele mantra específico. E é isso que a gente vai entrar nesse caminho, de começar a entender um pouco mais esse exercício, né? essa utilização dessa ferramenta fundamental que é o som. Pode falar. Na verdade, é o som, né? O importante, né? O ponto é o som. O ritmo. O ritmo. A forma como a gente entende. Alguém tem mais alguma colocação? Fica à vontade, gente. Isso é um tema muito bacana, cara. Nossa, tem que ter aula de reforço. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Nan, que é essa
identidade essencial sutil da palavra. Não é a identidade da essência da palavra. Então, quando você está emitindo um som, uma palavra qualquer seja, independente de como eu estou entendendo aquela palavra da língua, que ela significa uma ideia qualquer que seja, independente disso, ela tem uma essência. Isso se traduz muito na música. Quem gosta de música, escuta ou toca alguma coisa, não precisa nem tocar, né? Quem escuta música vai perceber claramente isso. A música transcende a nacionalidade. A música transcende a letra. A música, se você sabe a letra da música, ótimo, ela vai trazer uma poesia que vai agregar. Mas, em si, a música vai alterar o seu estado emocional, o seu estado de espírito, independente da língua no qual ela é cantada. Independente se você compreende o que está sendo contado ou não. E existe uma identidade essencial naquilo que está sendo vibrado, que transcende a concepção da ideia que a gente dá. Então, a entoação do Nam, né, pelo uso dos mantras, ele contém esse poder daquela palavra, que não é o poder da palavra traduzida. Isso que é muito importante entender. Quando a gente faz o sadhana aquariano, a gente começa com o Japji. O Japji é um texto, vocês vão receber, quem não recebeu vai receber, no meio da semana eu vou colocar, vou dispor. É um texto com um resumo da existência, como se fosse um resumo da Bíblia ou do Torá, ou de qualquer escritura sagrada que exista. E aí, se você vê a tradução do texto, é espetacular. Né? Pauris, são 42 pauris, se não me engano. Cada pauri é degrau, a tradução é degrau. Porque é uma escada que você vai subindo, e se você ler, é uma sequência inteira que mostra como é a vida, como é a existência. Só que existem algumas palavras, como mané, que significa som, que vai se repetir em alguns blocos de alguns versos. Então, ele trata de um assunto num grupo de blocos, trata de um assunto no outro. Enfim, existe um encadeamento, uma escala, que vai falando sobre a existência. E algumas palavras vão sendo repetidas. Então, em determinado ponto, vai ter uma sequência, que é muito lindo de pedir, porque vai ter uma sequência que vai falar exatamente da capacidade, da necessidade de aquietamento mental, do silêncio mental. E aí, do silêncio mental, vai vir um outro aspecto na sequência, que é a entrega. Você precisa se entregar à existência para poder conectar e aprender o conhecimento. E aí, o Japji, ele vai dando essa sequência de entrega, de compreensão, de compaixão. Depois eu vi todo um Paulo falando de compaixão, que nossa, é lindo. Bom, enfim, o que eu quero dizer? Se você ler o texto, vai falar é lindo, mas não é o texto lindo, é o encadeamento vibracional que esse mantra, esse grupo de mantras tem, que leva a um princípio de transformação. Então, se você pegar, dura 20 minutos, mais ou menos, dependendo da leitura, 30 minutos, de 20 a 30 minutos, dependendo de como a pessoa está lendo. A velocidade que ela está lendo. Se você pegar o Japji e fizer dele uma meditação de todos os dias, independente se você está acompanhando o Japji, entendendo o que ele está falando, ele vai ter uma atuação profunda na sua mente, na sua consciência. Se você conseguir entoar junto, amplifica muito mais isso, que a gente vai ver esses aspectos da diferença de cantar e ouvir, de sussurrar, enfim. Se você consegue entoar o mantra junto, você vai ter uma ampliação desse efeito muito maior. Não quer dizer que você está escutando também não tem. Entoar mantras é aprender a falar, vibrar, altera a consciência. E qual é o processo de mantra? Você aprende escutando, claro, de alguém, né? E aí você canta, tem que cantar. O mantra tem que cantar. Porque nunca você vai conseguir mentalmente estabelecer um mantra sem que você não tenha feito o movimento dele antes. Então, você fala uma palavra qualquer, né? Aquele movimento da palavra, a língua bateu em algum lugar, fez algum movimento interno. Esse movimento tem que ter sido feito. Não tem como imaginar. Depois que você fez ele muitas vezes, aí você consegue sussurrar e depois você consegue mentalmente fazer. Você consegue retomar mentalmente aquele movimento todo feito sem precisar executar ele com a boca, mas aí você precisa ter feito ele antes. Então, entoar o mantra, aprender e vibrar é o princípio fundamental da alteração da consciência. Gente, entenda isso. Tudo que a gente está passando de dificuldade no mundo pode ser amenizada e alterada com uma prática consciente de mantras, desse sistema vibracional. Você altera a sua existência adotando uma meditação específica através de um mantra. O mantra é uma linha do yoga. Né? Assim como você conserta o seu corpo com Hatha Yoga e com Kundalini Yoga e com Pranayama, respiração, o mantra vai ser o refino da sua consciência.
Então, uma pessoa pode sintonizar a própria consciência dentro da consciência geral, né, usando o mantra. O mantra é essa conexão, ele vai ser essa conexão. Então, se a gente estava falando lá de ser autossensorial, treinar o nosso corpo, o hipotálamo, etc, etc. Aí falou de conexão mística, no qual a gente e falou de achar sua vibração. Agora a gente vai entrar especificamente nesse aspecto de como é que eu acho, utilizando a ciência dos mantras, que a gente vai ver depois em seguida, né, a ciência do NAD. A vibração do NAD é poderosa. Até mesmo, como eu já coloquei, mesmo você ouça o mantra, já pode promover um não crescimento espiritual. O simples fato de ouvir. Claro que entenda, né? Eu estou falando, eu estou gerando uma vibração. Essa vibração está, com certeza, alterando todo o meu sistema celular. Todas as células do meu corpo vão vibrar nas cavidades internas com o que eu estou falando. Falar e entoar o mantra tem um poder muito maior, né, do que simplesmente mentalizar. E escutar, eu também estou sentindo a vibração, mas é uma outra. Percebe que são sutis formas diferentes que têm resultado, funcionam, mas tem modificações aí no processo, entre cantar, entoar, escutar, etc. Mas, mesmo dormindo, se você estiver escutando o mantra, ele vai ter alteração, ele vai te ajudar de alguma forma. Quando a gente está adormecido, o nosso sistema auditivo está alerta. Então, é tanto que se eu bater palma, se você estiver dormindo, a audição barulho, você acorda. Ele está funcionando. Então, ele está recebendo as correntes vibracionais, as correntes de som e internalizando tudo isso. Quando o canto vem do ponto do umbigo, e aí foi aquilo que eu coloquei, né? A gente está falando de não, dessa essência do som. E essa essência do som, eu comentei no começo, a gente tem dois guptas, dois centros criativos. Um se refere aos órgãos sexuais, ponto do umbigo, nessa região do umbigo. É uma coisa óbvia, né? Através do sexo cria-se outro ser humano, né? A existência nossa se cria através dessa região. E Gyan Gupta, que é a cavidade do conhecimento, onde se refere boca à língua, onde a gente expressa a nossa existência. Nossa existência, a linguagem, a nossa construção existencial é feito pensamento, palavra e expressão da palavra. Então, esses dois pontos criativos, esses dois guptas, essas duas cavidades, elas são conectadas quando a gente está cantando um mantra. E aí, quando a gente fala no sânscrito, que é aspirado, chamado aspirado, quando tem um H, né, você solta um som puxando a barriga para dentro, né? Hatha Yoga, na verdade, é Hatha em H-A, T-H-A. Esse T-H-A, ele é aspirado. Deveria ser falado Hatha, né? Não é Hatha, como a gente fala. Hatha. Porque quando eu falo assim, eu estou puxando a barriga para dentro e soltando o ar pela boca. Percebe? Existe uma conexão. E essa tecnologia do sânscrito é justamente para estar trabalhando todo esse cria, essa ação interna. Eu estou cantando um mantra, eu estou movimentando essa cavidade dos órgãos sexuais, né, chamado Bija Gupta, movimentando, conectando os dois centros criativos, que é a boca. Então, o Hatha, quando eu falo Hatha, eu estou puxando a barriga para dentro, batendo nele. A gente já fez isso várias vezes com o mantra Har, né? Har, puxa a barriga para dentro e bate a língua no palato. Né? Essas conexões, elas são, na verdade, trabalhando todo esse aspecto físico, de equilíbrio, de ritmo, de transformar, equilibrar os meus ritmos com os ritmos da natureza. Na verdade, existe uma natureza no qual a gente se aproxima dela e se sente muito bem, todo mundo faz isso, todo mundo vai para mar, para montanha, rio, qualquer aspecto onde se sente bem. Por quê? Porque você entra no ritmo, você sincroniza com aquele ritmo, e aquele ritmo traz um profundo equilíbrio. Então, por isso que a gente tem essa percepção de bem-estar quando a gente está em algum ambiente equilibrado dentro do sistema, né, da natureza. E aí, o que a gente faz? Né? A gente tenta buscar essa desconexão profunda que a gente tem. Isso, eu não sei se já falei sobre isso, né? Você começa a empolgar, e não acaba não gosto nunca, mas existe um estudo, eu acho que eu já falei, existe um estudo que analisa o quanto tempo o ser humano está morando em cidade. O tempo, eu já falei isso já, o tempo que o ser humano mora em cidade é infinitamente menor do que o tempo que ele viveu fora da cidade. Nós somos conectados com esse ritmo, com esse sistema, não em cidade. Não é cidade. Cidade não é a nossa conexão. Só que a gente desenvolveu uma forma diferente de viver, né? E hoje está profundamente enredado nessa forma, e só que isso gera não só morar em cidade, mas cidade, carro, som, né? O som de tudo isso que acontece não são sons naturais. Tudo isso nos desequilibra, tira os ritmos. A gente perde, quem é mulher,
não for saber falar disso, mas tem muito essa questão da menstruação, da lua, de entrar nos ciclos, né? E esse reafinar os ciclos é fundamental, porque a gente se desconectou completamente dos ritmos naturais. E aí o que se busca com raro, barriga e língua é estabelecer ritmos que são de sistemas que buscam esse equilíbrio e harmonia. Então, se eu não tenho harmonia na cidade, que é uma energia, uma vibração muito louca. Ontem eu vi uma matéria sobre Cracolândia. Gente, é Dante, né? Dante mostrando como era o inferno. Só que é aqui, né? As pessoas como zumbis. É um sistema vibracional absolutamente denso. É um lugar onde ali... Estou extremando, mas se a gente pensar, existem diversos sistemas muito densos próximos da gente que tiram a gente completamente do ritmo. Por isso o Surya é muito bom. Porque o Surya é outro sistema rítmico, outro ciclo, que ele vai fazendo e reorganizando os ciclos todos da nossa existência. Então, se associa o Surya com o mantra, com o japa, né, a repetição, com essas tecnologias de barriga para dentro, todo esse conjunto de ferramentas, ele procura, de certa forma, ir restabelecendo os ritmos que são desequilibrados. A ciência do Nadi, que é o próximo passo que a gente vai ver, diz respeito exatamente a Yan Gupta, esse Gupta da boca, essa cavidade da boca. Como é que movimenta a língua? Como é que estimula esses palatos? A gente vai ver um pouco sobre isso. Como é que estimula o hipotálamo? Porque o hipotálamo, a gente vai ver também, quando a gente falar das conexões, ele muda a química, ele é a intercomunicação de quando eu recebo um estímulo nervoso e passo para o glandular. É ele que vai interpretar e jogar para o glandular vai distribuir e eu vou ter uma sensação. Olha que louco, né? Hoje eu estava até falando na live, né? Independente se você ganhar uma medalha de ouro na Olimpíadas ou comer uma pizza, o que vai no final é uma sensação. Né? Existe um estímulo neurótico que vai transformar no sistema glandular, que vai mandar e vir uma sensação. E aí essa sensação eu gosto. Eu posso gostar muito ou pouco e eu vou ficar apegado a ela. Não importa se é um carro novo, se eu ganhei $1 milhão, se eu for comer uma pizza. É aquela sensação que me traz o apego, que me traz a repetição. E isso é uma química. Né? Na medida que eu consigo estabelecer um controle sobre isso, que vai estabelecer a minha capacidade, inclusive, de controle dos meus desejos. Porque se eu entendo isso, eu consigo estabelecer um equilíbrio sobre isso. Agora, se eu não entendo, eu fico profundamente apegado àquela sensação, àquela emoção específica, e vou tentar repetir aquilo constantemente, que são os padrões de desequilíbrio do sexo, etc. Um dos Guptas é o Vidya Gupta, que é a região sexual. E aí, se você vê aquele documentário que está passando lá do João de Deus, você fica estarrecido como é que pode um cara com uma capacidade de cura, se é que tinha mesmo, entrar num desequilíbrio completo desse. Por quê? Né? Porque ele está apegado absolutamente àquela sensação, àquela vibração específica que ele quer repetir aquilo como um animal. Não tem o que faça ele entender que não tenha controle. Então, todo esse estudo que a gente já está fazendo, né, que a gente está desenvolvendo, agora está no NAN, vai ser para compreender esses padrões, né, que estimulam, que fazem com que funcione dessa forma e como é que eu altero isso. Então, a gente vai parar hoje no NAN. O próximo assunto que a gente vai dar continuidade é o NAD, a ciência que estuda o NAN. Como é que gera essa compreensão de todo esse funcionamento. E aí tem uns minutinhos para vocês perguntarem e falarem. Pergunte, falem. Danilo, enquanto você estava falando do som e tudo mais, me veio à mente uma questão da questão gestacional, né? Porque assim, nós falamos, beleza, e quando a mulher está grávida, a criança, ela sente a vibração da fala da mãe. E quando nasce, até diz que reconhece, tem muitas pessoas que falam, né? Da questão de como a criança sente a vibração da fala da mãe, a entonação da fala da mãe. E assim, a criança ela não entende as palavras, o feto não entende as palavras, mas tem essa questão da vibração que influencia no feto. Exatamente. Que é o NAM. Né? Ela entende a essência vibracional. E olha que louco, você citou um exemplo muito legal. A criança, ela tá... Quais são os dois centros que vão afetar ela diretamente? Diretamente. Ponto do umbigo, que é o umbilical, que ela tá ligado, e os sons. Que são os dois pontos que, depois que você cortou o ponto do umbigo, ainda continua sendo a conexão da região de criação principal. E são os dois pontos que alimentam. Uma outra coisa também, porque assim, você citou a parte dos lugares sagrados, né? A questão da energia, isso a gente sente chegando para
em Aparecida, alguns lugares, Sim. por conta da oração e tudo mais. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando assim, tem a questão também da questão da oração à distância. Você não fez, por exemplo, você fez uma oração para uma pessoa e a pessoa consegue sentir a sua oração. Eu não sei como que funciona essa questão da vibração, chegar até uma Então, pessoa que está distante, mas, é mas aquele tem. lance, né? Se você pensou, você gerou uma forma, você gerou uma existência. Sim. Esse pensamento, ele é real, ele existe, sutil ou não, ele existe. Você Uhum. falou, todo esse movimento vibracional que a gente está fazendo de falar, pensar e tudo que existe, ele existe e é fala que registros acásticos, ele fica no espaço, está lá. A capacidade que eu tenho de gerar uma frequência que chegue a uma outra pessoa à distância, aí vai depender muito do meu equipamento, da frequência que eu estou usando. Existe uma colocação de Shivananda dentro disso, você falou que é muito legal. Existem yogis e santos e monges. Existem duas condições de retiro. Uma, quando o cara vai para um monastério para poder se aquietar e buscar a compreensão da realidade sem ter interferência externa, então ele se isola. Então ele vai lá para um mosteiro e fica lá quieto, rezando, orando, aumentando a frequência dele para que ele encontre alguma resposta, aquietando e não tendo interferência externa. Esse é um aspecto. Existe um outro aspecto dos yogis, esses santos que vão para monastério e caverna, que eles têm uma frequência tão alta de existência que, primeiro, ele não tem ego. Então, ele não está aqui para falar que sou eu que faço. Não precisa dessa necessidade de aparecer para alguém e falar que sou eu. E ele tem uma frequência tão alta que ele não precisa estar nos lugares. Então, ele vai para a caverna, ele vai para o mosteiro e fica rezando, orando ou cantando mantra, que linha que seja, não importa. Dali, ele influencia o mundo. É muito interessante que existem seres que a gente nem imagina que estão aqui na Terra, enfiados dentro de uma caverna. Você vê aquele Kumbamela de 12 em 12 anos, esses seres saem da caverna. Tem muito local também, mas saem eles também. E se encontram lá na junção do rio do Ganges, com a Yamuna, que não existe mais, né? Enfim, um ponto específico que é sagrado. E todos esses caras saem. E esses caras estão lá há 12 anos enfiados dentro de um monastério, de uma caverna, de um ashram, simplesmente vibrando. É muito louco isso, né? É muito louco que a gente não tem ideia do que é o mundo. A gente às vezes fica preso muito na nossa concepção do mundo, do que existe, e não imagina que existe uma gama de coisas que a gente não faz nem ideia, e uma delas é essa que você falou, que lembrou que é bem interessante. Seres que não participam da existência, que não tem necessidade de ser enfim, estar aqui e mostrar que ele é, e que vivem só nesse aspecto vibracional, transmitindo a vibração, alterando a vibração do mundo através de mantra, oração. Muito legal isso, né? Porque quando o cara chega numa capacidade, numa frequência dessa, né, ele é um santo, né? É um santo. Só que ele é um santo, ao invés de estar junto da pessoa com uma Teresa lá ajudando ou fazendo uma coisa, ele tem a outra função, que é atuar num campo mais sutil. Que era o caso do Maharishi. Se vocês quiserem, eu passo o link da vida de Maharishi. É um filme muito bacana. E aí, ele, na verdade, era um cara que sentava em meditação e ficava 2 semanas meditando, quieto. Mas a presença dele alterava a existência. E aí, o pouco que ele falava, eu falo aquilo que você não consegue entender quieto. É muito bacana isso, porque funciona de ambos os lados, né? Se a pessoa é muito negativa, tu tá com uma vibração muito Não tem a baixa, você dúvida. sente. E existem pessoas que realmente, às vezes você vai para numa missa, tem um padre que tá assim super inspirado. É. Eu sou católica não praticante, Sim. vamos dizer assim, Não, e sim. ó, já chegou em algumas missas assim que eu falei, nossa, me tocou de uma forma profundamente, a forma como a pessoa fala, você está próximo daquele sacerdote, ou seja, quem for, você sente uma diferença muito grande mesmo, né? Isso acontece com artista, com músico. O cara, às vezes, tem uma obra que muda o mundo. Só com simples obras. Você pega essas obras clássicas, que não tem letra, não tem nada. O cara consegue fazer uma obra musical que altera a existência de várias pessoas. Simples, o simples fato do som. E você percebe que eles são canais, né? Eles são os lixos. Eles captam essa energia vibracional e transmitem como os caras fazem em mantra. Só que o que acontece? Muitas vezes eles não têm o preparo suficiente para ser o transmissor dessa coisa, e aí cai para droga, fica louco, depressivo. Muitos artistas se matam porque eles acabam não tendo, o equipamento deles não está preparado para a frequência no qual eles estão estabelecidos, e acaba perdendo e ficando louco. Que é um dos aspectos que é falado no yoga, né? Quando você desperta a Kundalini, usar esse termo despertar a Kundalini sem ter o preparo, você fica louco.
Que é bem isso, né? Às vezes o cara tem uma frequência tão alta, ele tem um acesso tão grande a esse sistema vibracional e transmite isso, só que ele não tem o menor preparo, o menor conhecimento do que está acontecendo com ele. Aí o cara pira a condição. Muitos desses artistas acabam ou com droga, ou enfim, ou na loucura. No final, ele tá lidando com uma essência vibracional que nem ele tem a capacidade de entender, mas faz obras espetaculares, né? Se você vê aí a vida de Mozart, Beethoven, os caras, assim, eles tinham uma orquestra na cabeça, do nada o cara construiu uma estrutura musical espetacular, né? Tudo já é, né? Ele simplesmente, como se fosse uma antena, né? Ele capta e transmite aquilo de alguma forma. Conseguir encaixar todos os instrumentos no mesmo ritmo, no mesmo... Imagina, quem entende o mínimo de música de orquestra, para você conseguir colocar todos aqueles instrumentos numa harmonia só, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se conseguir duas pessoas cantarem afinado, é difícil, já para muita gente. Já é difícil? E escrever, eu fico impressionada. Os caras escreviam, os caras, o Boé escreve como é que ele vai fazer. O cara já tem a música na cabeça. É impressionante, é impressionante. E uma vida sem música é tão triste, né? Como a música faz falta na vida da gente. Porque a música sem som, que não está no texto, no universo sem som, acaba o universo. Fiquem à vontade. Eu acho impressionante. Ô, Danilo. Peraí, que o telefone da Tamara tá junto aqui. Reverberação. Aí, ó, falando em som, deu uma microfonia. Exatamente. Baixou? Baixei. Eu acho interessante, você estava comentando sobre o ritmo, né, baseado ali em algumas ações, em alguns movimentos que são vistos aí pela natureza. E se a gente parar para pensar um pouco também, se o ritmo vai determinar a frequência, né? O som, ele é uma coisa que não é como uma foto, né? Ou um livro que você lê na velocidade que você quiser, né? Ele tem o tempo próprio dele, né? Exatamente. Então você fica sujeito e é muito mais importante que a melodia. Pois é, você não tem como escapar, né? O som, você ouve ele daquela forma, né? A melodia se altera, tudo bem, mas o ritmo não. O ritmo ele é fundamental para trazer esse movimento. E o movimento, se você tem um ritmo diferente, o movimento é totalmente diferente. Por isso as músicas sem letras, né? Se você pegar, e é tido até a relação dos instrumentos com trajes, movimento, saco, etc. Né? Se você pegar desculpe o nome de samba de carnaval, uma bateria de escola de samba, se você pegar uma bateria de escola de samba, é uma vibe. Se você pegar uma orquestra, é outra. Se você pegar um naipe de viola, de violino, você percebe que são absolutamente frequências diferentes, né? E estabelecem ritmos diferentes e efeito completamente diferente na nossa percepção, né? Sim. Essa compreensão da estrutura vibracional, ela é a base. Tem até uma parte aí, que eu não lembro em qual momento, que vai ser falado exatamente isso, né? O yoga sem essa compreensão do som, do ritmo, não é yoga. É muito interessante, porque yoga, no seu sentido de encontro, né, dessa realidade, se você não entende esse aspecto vibracional, né, não tem yoga. Porque o Surya é um ritmo. O Surya é uma expressão rítmica. Você inspira, expira e põe a mão no chão e dá o pé para trás, quando você estabelece um ritmo, um ciclo. E esse ciclo vai estabelecer uma harmonia ou não. Danilo, eu queria te perguntar uma outra coisa, aproveitando. Você estava comentando dos Vedas, né? E isso é pré-escrita, então, né? Eles são de quantos anos? 6.000? Não tem nada datado, que diga o que é datado, mas pelo encadeamento de uma coisa que surge da outra, né? Você vê um texto que consegue datar e é posterior aos Vedas, eles dizem que os Vedas é de 5.000, tem gente que fala que é 8.000, mas tem gente que fala que a escrita surgiu em 3.000. Então,
Assim, não tem uma data, não tem uma data. Uhum. O que se estabelece como data é assim, como está falando das eras. Né? A era do Aquário, que era a última antes da Kali Yuga, eles estabelecem que um ponto de transmutação de uma era para outra foi há 10 mil anos atrás, foi a do gelo que começou novamente na história, né? E aí, naquele momento, que começa essa era nova. E aí a escrita ela vai surgir no momento que, assim, é até engraçado que na tradição védica a escrita é o que o ser humano perdeu, é uma involução na evolução. Na hora que o ser humano perdeu a capacidade de compreensão só dele, precisa escrever. E aí começam a surgir as Bíblias estouradas, todas as escrituras, né, que é para o ser humano não perder o conhecimento em si. Então, não Uhum. tem. Eu vi hoje, eu já estava vendo uma palestra de um livro que eu estou estudando até para ser um estudo presencial, que é A Voz do Silêncio, que é uma literatura tibetana, muito legal, uma literatura muito muito profunda no sentido básico, de base da estrutura tibetana, do budismo tibetano. E eu vi um estudo hoje que falou, que achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, que Buda, ele é não ortodoxo védico, né? Ele sai da estrutura védica. Então é tido que os Vedas é a raiz de todo o conhecimento e depois vão se desdobrando aí os budismo, etc, etc, Em mas vários livros. ortodoxo ou não, aceitando os Vedas como autoridade ou não, sai da mesma raiz. Mas essa pessoa falou que existe uma possibilidade de o Tibete budista. Então, é posterior a tudo isso. Né? Os lamas budistas foram do Tibete e levaram o budismo do Tibete posterior. Mas parece que existe uma civilização mais antiga ainda que os Vedas, que do Tibete influenciou os Vedas e depois voltou para o Tibete de novo através dos Vedas. Se é verdade, isso eu não sei. Mas existe esse movimento aí. E existe um estudo da raça ariana, né? Os arianos, na verdade, que o Hitler usou lá como curado dele, são esse povo, né? Draquiano e ariano, que transmitiram esse conhecimento, que era anterior a tudo, que passaram esse conhecimento védico, toda essa, por isso a raça ariana, né? Essa raça pura. Só que aí os europeus sobrepuseram, né? Invadiram a Índia, eles jamais poderiam admitir que existiria uma cultura anterior a eles, mais inteligente que eles. E aí eles colocaram os draquianos, os arianos, como raça primitiva, que lutava entre eles. Mas eles criaram essa história para dizer, nós sobrepomos um povo que era primitivo. Eles nunca vão admitir. E aí é muito ruim isso, né? Porque eles tentaram, como fizeram na América Latina, no Sul, né? Botar tempo em cima, acabar com a cultura do povo para poder colocar dela, né? Como foi em toda a colonização. Não foi diferente lá. Eles tentaram tirar essa ideia de que existiam povos mais evoluídos que a Europa. Mas eu já tinha visto isso. Isso é uma linha bem comum, né, dessa conversa de que toda a estrutura, inclusive da Grécia, tal, ele vem dos Vedas, desse povo ariano, desses povos que eram uma estrutura muito mais evoluída e dali se derivou o conhecimento para todo mundo. Não dizendo que é da Índia ou não, mas desse povo sai o conhecimento, inclusive a filosofia grega e tal. Mas que anterior a ele, quando ele existe uma civilização no Tibete, eu nunca tinha ouvido. Que é muito louco também. Sim. Nossa, gente, um valor na conversa. Gente, mais alguma colocação? Esse tema é muito legal, gente. Venham com perguntas nas próximas, que vai ser uma caminhada bem bacana. Porque ele é filosófico, a parte da filosofia do yoga, mas ele é muito prático, porque no final se transforma no exercício, né, de cantar os músicos, de fazer uma prática no final, né, não é uma compreensão. Tarefa para a próxima semana, assistir a aula de novo. Com certeza. Esse tema é bem legal. Esse tema é bem bacana. Tem que repetir tudo. Aula dada é aula estudada, né? Sim. Gente, é isso. Legal. Espero que vocês estejam gostando, que isso vai ser uma parte do estudo bem bacana, que agora a gente vai entrar na prática. A gente vai fazer os ciclos, né, os suryas, as reverências, que é a parte do Hatha Yoga. Depois a gente vai fazer a parte do hipotálamo, o mantra Bhavan. Vai ser toda uma semana de prática disso que a gente falou, parte do que a gente falou. Certo, gente? Maravilha.
Boa noite, gente. Muito Boa bom. noite, um bom descanso para todos vocês. Boa noite para Obrigada, todos. Danilo. Boa Boa semana. noite. Muito obrigada. Boa semana aí para todo mundo. Boa noite para todos. Tchau, tchau.